Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse é o vídeo de número 27. Nós vamos para o item 19, Progressão dos Mundos. Nós temos uma mensagem de Santo Agostinho que foi recebida no ano de 1862 sobre a progressão dos mundos. Se você é uma pessoa curiosa, quer entender um pouco melhor sobre a lei do progresso, você vai fazer uma leitura, um estudo do Livro dos Espíritos, as questões de número 776 a 802. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vamos repetir que é importante. Allan Kardec era um didata, um pedagogo por excelência. Quando ele coletou a série de informações que os espíritos trouxeram através de diversos médiuns, ele colocou de uma maneira organizada, sistemática, encadeando o raciocínio. Ele vai acrescentando, tijolinhos a essa construção maravilhosa que é a doutrina espírita e constrói uma coisa sólida, muito interessante. Nós temos no Livro dos Espíritos tudo o que nós vamos encontrar nos outros livros. Que outros livros são esses? Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Junto com o Livro dos Espíritos, eles constituem as 5 obras básicas da doutrina espírita. Então, nessa parte das questões de número 776 a 802, você vai encontrar mais detalhes sobre a lei do progresso. Santo Agostinho vai abordar um tema, de progressão dos mundos. Se ele diz dos mundos, fica claro que a ideia é que não é o planeta Terra o único habitado. Todos os planetas são habitados e eles progridem. A grosso modo, nós temos 2 tipos de evolução. A evolução de cada um individualmente e a evolução coletiva. Nessa evolução coletiva, tanto é dos espíritos encarnados naquele planeta, como também do planeta em si. Vamos ver como isso acontece. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, vamos dividir para a gente entender melhor. O progresso é uma das leis da natureza. Assim como o dia sucede à noite, primavera, verão, outono, inverno, as estações se sucedem, isso está na lei da natureza e essas leis se aplicam ao nosso planeta. Mas esse progresso, de maneira mais ampla, ele se estende a tudo, tudo o que foi criado. Ele diz todos os seres da criação, animados e inanimados. Animados, ânima, alma. Os que têm alma e os que não têm alma. Vamos entender um pouco isso? Existem 2 princípios em tudo o que foi criado. O princípio inteligente, cuja individualização é o espírito, e o princípio material, que é constituído por transformações do fluido cósmico universal.
tudo que a gente conhece, vamos pegar o nosso planeta Terra, porque outros lugares eu não sei, né? Então eu não vou dizer. Mas no planeta Terra, pensa assim, você vai tendo transformações do fluido cósmico universal e isso é suficiente para criar tudo e qualquer tipo de matéria que nós temos e que nós vamos vir a ter. Então, um princípio inteligente, cuja individualização é o espírito, que, quando encarnado, recebe o nome de alma, e o princípio material, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Nós temos o princípio vital, que mantém a coesão da matéria. Então, no reino mineral, onde não existe vida, vamos pensar de maneira bem grosseira, ser vivo é todo aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Pedra não se reproduz, né? Não é, ela é um ser inorgânico. Então, o que acontece? Existe um princípio que existe e que dá coesão aos átomos que formam os seres inorgânicos e que são mantidos juntos através desse princípio. Vai evoluindo, 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 e dá origem, se desencadeia até o reino vegetal. Nós temos desde os seres simples, constituídos por uma célula, até os seres complexos. Tudo isso existe agora um princípio mais desenvolvido que começa a se desenhar no reino vegetal. Esse princípio culmina no reino animal, onde nós sabemos que existem desde seres unicelulares, uma única célula, até a complexidade máxima de seres que desenvolvem uma série de qualidades de aptidões. Esse princípio, então, que ele existia só de coesão da matéria no reino mineral, ele começa a se organizar no reino vegetal e no reino animal já é muito mais desenvolvido e muito mais complexo, mas ainda não é o espírito, essa individualização da inteligência. No reino hominal, que é o reino do ser humano, já aparece a inteligência, o pensamento linear. Muitos devem estar pensando, mas os animais, eles têm um princípio. Tem, mas eles não sustentam um pensamento linear. Então, culmina no reino hominal a inteligência, o ser inteligente, que é o espírito que, quando encarnado, com um corpo, ele recebe o nome de alma. Então, Santo Agostinho diz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, pedra evolui? Evolui sim, está dizendo aqui. Todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos a ela, né? A lei do progresso, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Você imagine, né, que durante milhões, bilhões de anos, esse princípio ele vem se consolidando, vem evoluindo e vem progredindo. É a lei da natureza, é a lei dada por Deus. A própria destruição que parece aos homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Tem uma música de Gilberto Gil muito bonita que se chama Drão e diz que o trigo tem que morrer para germinar. Ele nasce trigo, morre, nasce pão, né? Mais ou menos assim, né? E aí
é a lei da natureza. Certas coisas que nos parecem destruição, fim, na verdade, é o início de um novo processo de evolução, um novo processo de progresso. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Essas duas evoluções, elas andam em paralelo. A evolução das pessoas que moram nesse mundo e a evolução desse mundo. Se nós pensarmos nos primórdios da Terra, geleiras e etc. e tal, hoje nós vemos que o planeta Terra passou por uma transformação, por um progresso muito grande, acompanhando o progresso dos seres que nele habitam. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeniníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador. Olha que bonito, tudo progride. E como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia que é a Terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Imagine só, né? Se esse planetinha insignificante seria o único digno de abrigar os seres inteligentes da criação e o resto seria só enfeite para a gente olhar e dizer que bonito. Assim é que a Terra, seguindo essa lei de progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. A lei de progresso, ela abrange tudo o que Deus criou. Nada fica estático, nada permanece imutável. É a lei de Deus. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Se você precisar de ajuda para estudar o Livro dos Espíritos, a Lei do Progresso, deixe um comentário, eu faço um vídeo sobre isso. Obrigada, até a próxima.